Estamos ao vivo para mais um episódio do KingCast. O tema de hoje você vai aprender como vencer as tentações sexuais, principalmente se você for cristão e mais ainda se você for solteiro. Hoje você vai aprender o que a gente tem feito nesses dias para ajudar a gente a vencer essa batalha difícil e como você também pode vencer essa batalha na sua vida. É isso. Isso aí, a imoralidade sexual, né, que é o tema que a gente vai trazer aqui, como vencer, como enfrentar, eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando hoje na nossa sociedade, né, no nosso tempo. E eu acredito que o Brasil sofre muito com isso. A gente já falou aqui sobre ataques espirituais, esse podcast aqui vai ser, eu acredito que vai puxar mais para o espiritual também. E a gente sabe que o Brasil ele sofre muito ataque nessa área. Estava até fazendo uma pesquisa que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Então a imoralidade sexual aqui realmente é um ponto que pega. E eu acho que isso influencia diretamente no nosso dia a dia, no que a gente vê nos problemas na sociedade. Tudo passa um pouco por isso. Por essa falta de controle, às vezes, né, da carne, principalmente da parte sexual aí para os brasileiros. Real, é o que tu falou. O Brasil é um país muito hedonista, ou seja, um país que cultua muito o prazer. O prazer aqui é como se fosse um deus, é como se fosse um ídolo. E desde pequeno, através de filmes, novelas, situações do dia a dia, revistinha, tudo a gente é influenciado o brasileiro a ser mais sexualizado. Já diferente do que a gente vê no Oriente Médio, onde as pessoas são mais comportadas, ou até no próprio Oriente ali, em países como a China, as pessoas se controlam mais porque elas não são tão sexualizadas como o brasileiro. Então já é uma coisa que vem da nossa gênese, do nosso princípio ali como brasileiro ser sexualizado. Verdade. Isso aí, cara, eu fui pesquisar, e se tu for ver, as civilizações antigas, para quem gosta de história, né, dos povos antigos que tiveram, todos que adoraram o sexo, eles foram extintos. Eles tiveram grandes problemas nessa área, porque dá a impressão de que eles vão adorar o sexo, né, ou ser mais promíscuo. Tem deuses, né, do sexo, a mitologia grega tem muito isso, egípcios já tiveram e tudo. E dá a impressão de que se eles fizerem mais, que vão se multiplicar, mas é o contrário. Uma coisa, quando ela não tem regra, quando ela é desregrada, ela vai causar o efeito oposto. Na verdade, a população vai diminuindo quando tem isso. Então, eu fiz essa pesquisa que o Brasil era o segundo país mais promíscuo do mundo. Eu vi que o primeiro, acho que era a Austrália, e o segundo, o Brasil. E isso é medido por quê? Por quantidade de DST, quantidade de parceiro sexual, idade que as pessoas perdem a virgindade, quantidade de parceiro, e ali eles fazem uma pesquisa e elegem isso. E aí, o país que era o menor, se não, um dos países que tinha menos era a Índia. E a Índia é um país que não tem tanta promiscuidade assim como no Brasil, apesar de ter umas loucuras lá também que não tem aqui. Mas eu tava pesquisando isso, foi interessante. Caraca, nunca que eu ia imaginar que a Austrália era um país promíscuo. Se me Eu também fiquei assim, perguntasse, tá na frente do Brasil. se me Depois eu vou te perguntasse, mandar a pesquisa. se me perguntasse quais são os países mais promíscuos, eu ia falar Brasil, segundo Rio de Janeiro. A Babilônia, Babilônia. Aham. Caraca, a Austrália me surpreendeu. E a Índia também. Eu achava que por ser um país populoso, salvo engano, a Índia, eu não lembro se perde para a China ou se equipara com a China na população. Eu imaginava também pela Índia da forma que era um país promíscuo, mas pô, bom saber Não, se. então, justamente o que eu te trouxe. O país populoso, muito populoso, é justamente o que não é tão promíscuo. As pessoas costumam ser mais fiéis na Índia. Só que também a religião, às vezes, muito exagerada, causa algumas coisas que a gente vê algumas doideiras também. Mas nessa questão O, de. Aí eu vi a pesquisa de prazer sexual, de as pessoas, os países que têm mais prazer. A Índia estava em primeiro, das pessoas satisfeitas com sexo. Depois eu vou te mandar, está no G1. As pessoas, o Brasil tava lá embaixo. Tipo assim, não tem relação. Era para ser o país que às vezes mais promíscuo, era para ter maior satisfação. E não é.
É porque a promiscuidade, ela nunca tá ligada ao prazer seu e do outro. A promiscuidade está ligada ao seu prazer, entendeu? Porque juntar uma pessoa que quer autossatisfazer com outra que quer auto se satisfazer, elas se juntam. E elas não se conectam. Espiritualmente, sim, mas fisicamente, não. Cada uma, elas só arrancam, não tem a troca de energia que era para ter, sabe? Sim. Então, provavelmente, essa insatisfação tem a ver com isso. E também o Brasil não é um país que todo mundo tem sexo disponível. A maioria dos homens aí não vão ter, entendeu? E a gente vê também que é um país onde acontece uma taxa alta de abuso, de estupro. Então, essas pessoas aí que abusam, que estupram, que têm os problemas dela, elas não estão satisfazendo a outra pessoa. Então, provavelmente isso também entra no dado. Sim, sim. E, tipo, meio que essa introdução aqui foi meio coisa que eu trouxe esses dados aí, mas eu acho que confirma o lado espiritual de que Deus fez o sexo para a gente desfrutar, mas num momento específico e num momento específico, né? Dentro do casamento, num local específico, que a gente pode dizer assim. Uhum, Então, o sexo foi criado para ser feito dentro do casamento, ser praticado dentro do casamento. E a imoralidade sexual é tudo que sai fora disso. Tudo que é sexo, que não é dentro de um casamento entre um homem e uma mulher, é imoralidade sexual. uhum. E aí, lembrou uma parada que a gente podia trazer aqui, que é a questão da cultura. Antigamente, não existia aliança. Essa aliança que a gente tem hoje física, se eu não me engano, ela foi inventada no Egito, muitos anos depois. Então, nas culturas antigas, a questão do casamento era vista a partir do ato sexual. Até dentro da própria Bíblia, a gente vai ver que quando Isaac ele conhece Rebeca, a palavra deixa claro. A primeira coisa que ele faz eu conhecer tá assim: Isaac pegou Rebeca, levou para a tenda da sua mãe Sara e fez dela sua mulher. A palavra, eu esqueci qual é o original dessa palavra, mas tem a ver com esse ato de consumação sexual. Entendeu? Porque a nossa Bíblia aqui não traduz na literalidade, mas se for estudar o texto literal, ele fala sobre isso. Porque esse que era a aliança que tinha, entendeu? Um casamento era representado por isso. Por isso que os pais, se você vê a cultura, não só no Oriente Médio mais antiga, você entregava a sua filha pura. Se alguém pegasse ele estava desonrando ela, entendeu? Entendi. É realmente um valor muito grande, né? Uhum. E hoje, infelizmente, foi se perdendo um pouco de valor e tal. Verdade, cara. Hoje o pessoal não está levando mais a sério, não está valorizando isso. Tem um versículo que é interessante, que é 1 Coríntios 6. Não sei se tu chegou a ler na hora que tu estava pesquisando alguma coisa. 1 Coríntios 6, 18, que diz assim: Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Mas e aí, esse texto aí, eu estava até lendo ele outro dia, e eu não sei se eu acho que eu comentei contigo e com o Marcão. Na nota de rodapé da minha Bíblia, ela vai um pouco além. E ela fala o seguinte: que o nosso corpo não é um parque de diversão, né? É um Falou comigo. playground. E a gente, dentro dessa promiscuidade que a gente costuma fazer isso. Entendeu? Faz o corpo de roleta russa do sexo. Sim. É interessante que ele fala que os outros pecados a gente comete fora e o pecado da imoralidade a gente comete no nosso corpo, né? Pô, a E gente pode falar. não, e é isso. Ele adverte que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uhum. E aí nisso a gente peca. Isso é forte pra caramba. A gente peca contra Deus e peca contra a gente mesmo. Exatamente. Verdade, cara. É,
É até uma falta de respeito com nós mesmos, se tu parar para olhar da parte lógica. Verdade. E a gente está pegando com a outra pessoa também, né? Entendeu? É, Desrespeito. eu separei aqui o que é imoralidade sexual, só tipo assim, para quem estiver vendo entender também, adultério. Às vezes as pessoas não sabem, às vezes, o que, que é também, né? Adultério, prostituição, cobiça, violência, sexo fora do casamento, homossexualidade, incesto e bestialidade. Ou seja, é o que a gente falou, tudo que está fora do casamento tradicional é imoralidade sexual. E tecnicamente a moral em si seria o casamento entre um homem e uma mulher consumado no ato sexual. Tu falou, tudo que foge disso é imoral. Sim, E verdade. aí é o que a gente vai falar aqui hoje que é algo que não é fácil você lutar, entendeu? Eu não sei para quem nunca experimentou como é, mas para quem experimentou é difícil. Para quem nunca experimentou também, mano. É a mesma coisa. Mesma coisa não, mas é difícil também. Se a Deve, pessoa, deve a ser mais pessoa, fácil, a pessoa normal sente atração, cara, é difícil. não mas tipo assim, sei lá, mano, quem enfim, é mais complicado. É, a pessoa Ela fica quimicamente viciada, né? entendeu? É um vício, e não é um vício ruim. Não. Infelizmente, acaba sendo um vício bom. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode falar, que esse não é um problema que só a pessoa tem. Eu tenho, você tem, o vizinho dela tem, o pai, o tio, o marido. Todo mundo tem esse problema. Uns num grau mais intenso, outros num grau mais baixo, e raramente alguém não tem esse tipo de tentação. Até porque vale ressaltar que a tentação não é pecado. O problema é o que você faz essa tentação. Você resiste a ela. Hoje eu estava ali em Corinto 10 ou 11, 1 Coríntios, que fala que não vem tentação sobre nós que a gente não possa suportar. Então, e Verdade. depois da tentação, Deus provê o escape. Importante, não é Deus que nos tenta, é o inimigo que ele vem tentar a gente para ver se a gente está aprovado. Sim. Então, não é a pessoa já, pô, eu tô tentado, tô pecando. Não, pecar é o que você vai fazer a partir disso. Sim. Ser tentado não é pecado. Sentir vontade não é pecado. Sentir desejo não é pecado. Agora, eu vejo que a nossa geração e muitas pessoas também, elas começam a dizer como se isso não tivesse uma solução ou como se fosse impossível de você evitar. Elas tratam como se fosse impossível de evitar, como se falasse assim, cara, a tentação é tão grande que não tem nem como. Pô, essa mulher é tão gostosa que não tem como, cara. Não vai ter como eu evitar isso. E as pessoas tratam dessa forma. Só que isso é antibíblico, porque você acabou de citar o versículo que diz: Deus não deixa a gente passar, porque ele não tenta, né? Não permite a gente passar por tentação maior do que a gente possa suportar. Se a palavra de Deus diz isso, então a gente é capaz de suportar. Porque aí isso é uma desculpa para a gente tirar a nossa responsabilidade. Na verdade, a gente tem a opção de dizer sim ou não. É a gente que escolhe se a gente quer ou se a gente não quer. É fácil? Não é fácil. Mas a decisão é nossa. A gente não pode chegar e falar, ah, cara, era impossível. E no meio cristão isso é muito forte. Tem até líderes religiosos que vão aceitar essa imposição aí do mundo, vamos dizer, de que é impossível resistir a algumas coisas. Mas não é. A própria palavra diz que é possível. Não, às vezes a gente que ignora. A palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que às vezes a gente chama o diabo para perto. E isso que tu falou é uma coisa que eu já fiz muito, entendeu? Pô, Deus, eu não Também. consigo. Eu não aguento, não sei o que, é mais forte que eu. Pô, eu vou contar uma situação. Eu contei isso para Marcão. Isso não era nem bom ficar falando na internet, não. Mas uma vez que eu caía, uma das vezes eu falei o seguinte: eu pensei, falei, pô, mano, se eu não for, vai ficar feio pra mim. A menina É. tá me dando tanto mole que, pô, e tal. Aí eu já não tava mais nem pensando, eu tava pensando na minha reputação. Esse é um ponto que a gente pode trazer muito forte aqui, porque existe a opressão da sociedade. Pô, você ficou com medo, pô, fala, cara, o que a mulher vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou gay. Pô, eu preciso ir lá.
eu já tô com vontade, ainda tenho essa pressão, então é aí que eu vou mesmo. Então, Ah, depois eu peço perdão e tal e vou para cima. Então, a gente sabe, mas a gente precisa ter consciência que isso aí, de alguma forma, vai atrapalhar a nossa vida. ah, Que isso abre porta para várias coisas e a gente sabe que é difícil, realmente, mas é possível de evitar. A gente sabe que quando a gente erra, tem um momento que a gente para assim e fala, pô, eu posso voltar atrás agora se eu quiser. Mas a gente decide com a nossa consciência, não, eu vou continuar. entendeu? A gente bota um pezinho na lama, ah, essa laminha é tão boa, vai botando quando vê, É, afunda, entendeu? E a gente erra por ser teimoso. Se eu não me engano, foi Jesus que falou que nos últimos tempos os homens seriam mais amantes do prazer do que amantes de Deus, entendeu? E às vezes a gente Paulo. é assim, a gente acho que foi mesmo, Paulo. A gente vira amante do prazer, a gente constrói um altar idólatra para esse prazer e fica cultuando ele, entendeu? E já é difícil, que a gente é ser humano, a gente tem hormônio, hormônio não se converte. Tem um pastor que costuma brincar, ó, hormônio e demônio, são palavras até parecidas. Então, não é fácil, entendeu? Até porque não, cara, querendo ou não, porque muita gente abomina o sexo. Mas eu tenho um livro ali do David Hacker, O que Deus tem a ver com o sexo. E ele fala que a gente também tem que perder essa visão de abominar o sexo, Não, porque o sexo foi criado por Deus, inimigo que deturpou. Isso eu nunca tinha parado pra pensar, não. Quando eu li esse livro, eu falei, pô, mano, isso é verdade, entendeu? O inimigo deturpou e a gente coloca no lugar errado. E, tipo, mano, não é fácil, entendeu? Cada um sabe o que passa, cada um sabe onde é que o cara aperta. É uma parada, mano, que infelizmente é todo santo dia. Não tem um dia nos últimos anos que eu não me lembro de não ter que lutar contra isso. É muito ruim. é, com certeza. Cara, é o que tu falou, mas o que acontece? O diabo, ele quer atacar a identidade. E ele tenta a todo momento mudar o significado das coisas. Mudar como a gente enxerga as coisas. Ah, o sexo é uma benção. Só que ele tem regras. Existe regra para o sexo. Então, tudo aquilo que traz muito prazer também, as coisas que a gente vai desfrutar, tudo tem regra. Tudo em excesso a gente sabe que vai fazer mal. Não existe você querer viver fora da regra que Deus estabeleceu para o sexo, você vai se frustrar, você vai acumular problemas na sua vida. E a gente está batendo aqui, mas a gente vai trazer soluções para quem quer aí superar esse problema. E, pô, Mas aí você estava falando, a gente se vê muito nessa situação, às vezes a gente se coloca como vítima. Se tu já reparou, não, cara, pô, mas eu estou sendo muito tentado, não tenho o que fazer. Na verdade, às vezes a gente não é a vítima, às vezes a gente está sendo vilão, a gente tem que olhar entre a vítima e o vilão. A gente está se colocando no lugar de vítima. Não, pô, porque a gente passou uma situação aí esses tempos que a gente estava se sentindo vítima. Não, porque, pô, é muito, né? Não tem nem como resistir a isso, porque, pô, é as Vingadoras e não sei o quê. E aí, mano, mas, cara, é possível, é só a gente tomar uma decisão de não não, fazer. pô, igual com as Vingadoras, ninguém mexeu. Mas o cara podia falar, não, mano, é mais forte que eu. Show, pum, o cara começa, quando vê, deu merda, derruba o ministério. Verdade. Entende? Então eu acho que é uma parada que às vezes a gente, sem perceber, a gente, pô, evolui um pouquinho. Sim, não, se tu parar pra pensar, cara, a gente reclama e tal, mas a gente às vezes está vivendo na Babilônia mesmo. A gente fala, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o outro nome de Daniel que eu esqueci, né? Ia falar o nome dele também, mas aí eu vou falar Daniel. Era Misael, não? Misael, Misael, Os outros nomes Misael, deles, esqueci. Misael, Misael, Ananias, é, a outra era Azarias, um é. negócio assim. Então, eles estavam vivendo numa cultura totalmente fora da deles e eles estavam lá no país exilados. Cara, eles não queriam nem comer a comida. Eles não, com certeza não se deitaram com as mulheres de lá, entendeu? Com certeza eles não caíram na imoralidade sexual, porque os caras estavam posicionados separados. Não, Então, e esse eles tinham um objetivo. E com certeza eles passavam a tentação assim, cara. Com certeza eles deviam ver, pô, mulher andando pelada pra cá, pra lá. E hum, os caras tiveram que resistir. eu não sei se esses eram eunucos, mas eu acho que não. Mas também tem gente que nasce com esse dom, são poucos. Até isso o próprio Jesus fala, que uns fizeram eunucos pelo rei, provavelmente deve ser o caso desses três. Outros nasceram com o dom do celibato,
mas quase ninguém nasce. Mas o que tu falou é interessante, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles, entendeu? E também tem um outro ponto que é o seguinte, eu não lembro se é Jeremias ou Ezequiel, que tem uma hora que Deus ele fica tão possesso com o povo que ele fala, eu vou entregar para vocês o que vocês querem. E aí eu acho que é aí que eles vão cativos à Babilônia. Vocês querem continuar na idolatria, na imoralidade, eu vou entregar a vocês. E aí, mano, se a gente parar pra pensar, principalmente a gente se mexe. Imagina se a gente sai fazendo isso por aí, a quantidade de DST, de filho. Então, tipo assim, é uma coisa também que preserva a gente, entendeu? Não é questão de religiosidade, mas é uma questão, mano, de coisa que pode atrapalhar, às vezes tu pode envolver emocionalmente vamos falar aqui da parte fisiológica. Tu pode se envolver emocionalmente com uma pessoa que às vezes não era pra você se envolver, se apaixonar, matar a pessoa ou se matar, como a gente vê muitos casos de fazenda aí, essa questão dessas DSTs, gravidez indesejada, aí tem gente que aborta, aí tá a merda danada. Então, tipo assim, imagina se Deus resolve entregar a gente. Aí, sabe, vocês querem isso? Então, ó, toma aí pra vocês a merda que isso me ia dar. Não, realmente, a gente falando aqui parece até coisa de fariseu, assim, muito religioso e tal. Mas é porque a gente estuda a fundo, a gente sabe as consequências do negócio. Mas eu acho que toda pessoa parar para refletir, mesmo quem não é cristão e tal, se parar para refletir, sabe que não dá para viver assim, querendo o maior prazer do mundo, querendo viver tipo todas as coisas do mundo, todo o prazer do sexo e tal. Isso aí vai te destruir. Não existe alma humana que aguente isso, cara. Não, não. É muito, muito difícil, entendeu? Até tu se entregar a isso mesmo, cara, tu vive uma promiscuidade do caramba e acaba se perdendo, entendeu? Dá merda. A gente Verdade. vê aí casos aí de famosos que se entregaram a isso, a maioria perdeu a vida, muitos aí se envolveram. Vamos dar um exemplo aqui, não tenho nada contra, do contrário. A pessoa que eu admiro e respeito muito, o Neymar. Quantas polêmicas ele teve aí por causa de sexo? Foi acusado de estupro, Quase perdeu a carreira. quase perdeu a carreira com isso. Foi acusado também pela Nike lá uma vez que armaram para ele. Foi aquela outra. Quase perdeu o relacionamento Teve um por causa filho disso. de fora do O casamento. filho fora do casamento. Teve uma mulher maluca que ele conta no podcast do Romário que enfiou a porrada na insegurança dele, entendeu? E tudo por causa disso. Então, olha tirando a parte espiritual, olha como é que a parte também física atrapalha. O cara querendo dar uma de Raimundo por aí, que aconteceu? Não, o cara complicou tudo. E hoje, muitos dos problemas que ele vive é a coisa que ele tá plantando disso, mano. Pode ter certeza. Mas pô, é muito, muito complicado isso aí, mano. O cara fica até com uma energia estranha, uma energia até, tu vê, pô, teve um jogo importante pra caramba contra o Corinthians, o cara sentiu dor de novo, mudou muscular de novo. Pô, isso não é normal, mano. Não, é muito estranho. É complicado, na verdade. E E acho aí a que, gente pode. Hã? não, eu ia falar, a gente já bateu um cadinho, acho que a gente já pode começar a trazer a solução boa. Verdade. Tinha anotado só os homens da Bíblia que. Tá bom, né? Falando do Neymar, tu falou do Neymar, mas, por exemplo, a gente vê Salomão como é que ele chegou no final da vida. Se você pegar ali alguém para analisar o livro de Eclesiastes, você vai ver ali nas palavras dele muita coisa, alguns traços de depressão, de vazio existencial, né? Alguns comparam aí ao estoicismo, mas é lógico, aquilo ali é a palavra de Deus, de qualquer forma, foi inspirada também pelo Espírito Santo, que até a nossa fraqueza Deus usa, né? E ele estava num momento fraco, mas tu vê que ele estava, pô, ele falou, cara, tudo que eu fiz foi em vão, isso não teve utilidade nenhuma. E Salomão foi um cara muito sábio e o cara mais sábio da Bíblia, depois de Jesus, Jesus é a própria sabedoria, mas o cara mais sábio da Bíblia, ele caiu na imoralidade. Ele mesmo assim ele não teve a sabedoria para sair da imoralidade. Então ele caiu ali com várias mulheres e
se envolveu muito e no final da vida ele trouxe um peso muito grande para a alma dele. Então a gente vê ele angustiado em Eclesiastes e viu que aquilo ali não gerou fruto nenhum bom. Uhum. Salomão foi um cara que viveu, foi amante dos prazeres, ele experimentou o melhor de prazer, tanto financeiro quanto dessa parte de cópulas, que ele poderia ter naquela geração. A Bíblia chega a falar, é que eu lembro que você vai para o YouTube, tem palavra que não pode falar, Ah, tá. senão dá E strike. poder também, né? Tu falou dinheiro, mulher e poder. Poder, tudo que qualquer homem deseja. E aí a Bíblia fala lá em 1 Reis, se eu não me engano, capítulo 7 que fala: Salomão teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, e essas lhe perverteram o coração. Ou se uma pessoa me perguntou se ele possuiu todas. Eu acho que não, até porque 300 eram concubinas. Ou seja, era só para ajudar ali, eram servas. E 700, eu duvido que ele tenha se envolvido com todas. Porque Por é quê? Tu acha muito. que não é possível? Mano, não é que não é possível, mas além dele ter os afazeres de rei e as outras coisas aí que a galera fala que ele aprontou, o cara também construiu o templo, fez muita coisa. Ah, É muita gente, entendeu? É tem muita. isso. É uma, Mas o reinado dele foi muito grande, né? e também, foi Naquela um época rei. não tinha, como é que é, aditivo, não, né? Não, não, além de não ter aditivo, entendeu? Era só na gasolina pura. Não, apesar que também dizem que Salomão mexeu com magia. Às vezes ele fez uma magia para dar um aditivo, vai saber. O pessoal viu que É. transformava vara em serpente, vai saber que. Tu tem que entender também que ele provavelmente pode ter feito orgias, né? Bot- Provável. é. E aí, só que ainda também é uma parada do seguinte: aquelas mulheres que ele tinha era mais questão de trazer autoridade. Então, ele Entendeu? pegava no poder e no sexo, né? É, Se ele e tava perdido era mais nisso. tipo assim, eu tenho aqui, entendeu? Essa é É. mais a visão minha. Mas eu acho que ele não pegou essas mil. Ele tinha, mas. Até porque a gente vê, ele amou a Sulamita e a filha de Faraó, se eu não me engano. É. Pode Isso ver é que o Eclesiastes. uma questão pra gente discutir teológico pra ver, mas. Depois eu vou até dar uma caçada, mas eu acho que é isso. Até porque É, acho que dá pra ver que ele amou, acho que foi essas duas. sim. Cara, outro homem da Bíblia que se deixou levar pela imoralidade foi Davi, né? Davi, ele tinha ali um reinado forte, cara. Ele estava bem demais. Israel ganhava todas as batalhas. Ele estava estabelecido. Na questão de guerra, de fidelidade a Deus diretamente, o cara se destacou, né? Até hoje é lembrado. Até hoje é um pouco idolatrado também. Então, Uhum. os erros humanizam muito Davi, mas essa questão da Batseba ali, principalmente o que ele fez com o Urias, acabou ficando marcado. Então você vê que ali um abismo chamou o outro. Então, Pedro tá travado. Voltou? Voltou, Eu tava voltou. te escutando aqui, eu tava mexendo. Então, essa questão da Batseba e ali depois o que aconteceu com o Urias, que ele fez com o Urias também, e toda a consequência disso acabou ficando marcado. E a gente vê as consequências na família de Davi, né? Davi nunca teve paz na questão familiar, principalmente depois que ele se tornou rei. Então ele nunca teve paz nessa área porque ele plantou aí imoralidade e acabou colhendo conflito, acabou colhendo confusão. Então foi um cara que passou por esse problema que a humanidade passa, dessa tentação, mas ele poderia ter evitado, mas isso acabou, de certa forma, Deus acabou usando isso também para trazer. Acabou que da linhagem da Batseba veio Jesus também, então Deus acaba usando as coisas para confundir os sábios, né? Acaba usando tudo. E outro homem que a gente pode trazer mais com exemplo positivo é José, né? Que José, e aqui a gente pode começar a falar de como suportar, né? De como vencer a imoralidade sexual e as tentações. Eu só queria só abrir um parêntese aí também sobre Davi. É que Davi também ele já era um cara muito envolvido com esse negócio de mulher, ele já era muito promíscuo.
porque ele, além de ele herdar as esposas de Saul, no meio do caminho ele ainda cata aquela a Abigail lá, Já tinha Mical, que era filha de Saul. e Cal, que era a filha dele, aí pegou as esposas de Saul que ele herdou, catou a mulher do maluco de Nabal, aquela Abigail. Caraca, Davi só olhava. Davi não olhava pra solteira, não. Não, só a mulher dos outros. E elas não eram bobas também, essa Abigail é uma alpinista social danada, entendeu? Eu esqueço que eu não posso falar essas coisas. Enfim. E aí, ele, mesmo assim, ele não. Por isso que quando o profeta vai falar, o profeta fala que quando ele dá o Natan vai corrigir, ele fala sobre ter muitas ovelhas. Que realmente era uma analogia com Davi. Ele tinha muita, entendeu? Prova, e ainda tem aquelas outras também que depois o filho dele possuiu. Acho que só teve uma só que ficou cuidando dele no final da vida que ele não possuiu. Mas o cara também Davi deve ter tido aí, sei lá, então umas 20 a 15 mulheres ou mais. Depois tem que ver, pesquisar direitinho para. Mas provavelmente é isso. Só que é o que tu falou, o cara não se aguentou, teve relação com a mulher de Urias, foi buscar. Porque aí aquilo que Jesus fala, quando você olha para uma mulher, deseja ela no seu coração, você já adulterou, porque você ali é o que? Você vai procurar meios de fazer. A Sim, palavra deixa clara que Davi viu a Batseba tomar banho. Talvez se ele tivesse visto ali outro momento, não ia fazer diferença, entendeu? Mas ele viu ela despida ali, o homem visual, pensou, sim. então, tchum, entendeu? Não E a tem. nossa mente é criativa, né? Ali ele já começou a criar e tal, e vai embora. O que acontece com o rei e com pessoas que estão na autoridade? Às vezes ele tem, pô, poder e dinheiro. Então já são duas coisas que chamam muita atenção. E acaba que ele tem uma oferta muito grande de mulheres. E aí é difícil para ele se manter firme. Mas como diz a palavra, é possível. Deus não dá não permite uma tentação maior do que a gente possa suportar. Hum, Então, ele poderia, né? As pessoas que chegam nesse nível conseguem resistir, mas é mais difícil. Muitas vezes também Deus não abençoa algumas pessoas, eu acredito, porque ele sabe que a pessoa vai se perder nessa questão. Ele sabe que algumas pessoas, pô, com dinheiro, cara, vai destruir uma família, vai, pô, não vai saber administrar, vai trair a esposa, vai largar, ou mesmo uma mulher também com dinheiro vai querer largar o esposo e tal. Então, Deus também sabe o que faz, às vezes ele não dá asa para cobra de propósito. porque é o que tu falou, imagina a família sendo destruída aí por bobeira, a vida sendo destruída. E é o que tu falou do exemplo de José, a gente vê que José foi um camarada que ele conseguiu, mas pode ver, a Bíblia deixa claro que ele fugiu, que é o que vem escrito no Novo Testamento. Existia o diabo e ele fugirá de nós. Se Sim. José fica, eu tenho para mim que ele passava. Ele correu, pô. Não, tem que correr, ué. Tem que correr. A mulher, pô, ela não devia ser uma mulher feia, porque o cara era capitão da guarda, do exército, Uhum. né? Então não era. Que, Então o cara ah, tinha uma patente. uhum. Se O o cara cara era fica, guerreiro. o cara fica nessa, sai, sai, sai. Quando Deus sempre vai sair, não é o cara do outro lado. Tem que dar linha na pipa, filho. Não, Linha na pipa. É, tem que correr mesmo. às vezes a gente pode, cara, a gente às vezes na oração do Pai Nosso diz, né, livrai-nos do mal, amém. Mas às vezes a gente até não ora, a gente parece que gosta de flertar ali com o negócio. Eu acho que o problema da nossa geração é essa, a gente gosta de ir dando corda. A gente gosta de ficar vendo, porque, tipo assim, só às vezes tu vê. Cara, eu acho que, não criticando as mulheres, mas a mulher que tem muito isso. Quando ela vê que o cara, pô, vamos dizer, rende pra ela, aí parece que ela fica satisfeita. Então, às vezes, o cara tem esse sentimento também. Pô, não, eu quero só ver se ela vai. Quero só ver se ela iria. Então, pô, nessa, tu fica de bobeira e daqui a pouco tu erra. Então, pô, a gente tem que mudar nossa mentalidade de não ficar flertando. Eu acho que a nossa geração, ela passa muito dos limites. Pô, parece coisa de fariseu, mas a gente passa muito dos limites. A gente vai muito além. Mano, eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu tava na academia, tava trocando uma ideia normal com uma pessoa, só que essa pessoa me dá condição. Tem dia que sim, tem dia que não. Hoje eu tava com a medo e tal, não sei o quê, que eu tava forte.
Mano, eu peguei e mudei de assunto, entendeu? Mas na minha mente, por um lado, eu pensei, pô, aí, é agora. Mas eu falei, não, mano, naquilo que a gente amadurece, a gente não pode retroceder, entendeu? Mudei para um assunto chato e tal, e a pessoa se desinteressou e acabou. Pô, doeu um pouquinho? Doeu, em mim. Mas, infelizmente, mano, naquilo que a gente tá amadurecendo, a gente não pode retroceder. Mas se fosse umas 2 semanas atrás, esquece. Dói, dói, dói. Ainda mais que a gente tem um ego, né, mano? A gente tem um ego, cara. O ego mexe muito também. É a testosterona e o ego, porque você, além da vontade, você também quer aquela coisa, porque a mulher, tipo assim, te beijar e transar contigo, a mulher tá se abrindo, né? Ela tá, tipo assim, se entregando. Então, isso aí pro homem, o homem que tem a coisa de conquista, tipo, isso aumenta o ego dele, com certeza. Uhum. E também, mano, vem aquele fato também da gente ser solteiro, o cara já fica meio triste, entendeu? Às vezes o cara não vê uma perspectiva no curto prazo, talvez, de ter um relacionamento. Aí junta carência emocional, problema do dia a dia, estresse, entendeu? Aí a vontade que o cara já tem. Aí, pô, às vezes aparece uma oportunidade, a vontade do cara é se jogar. Sim, Entendeu? Pô, sim. olha que tá à vontade. Mas essa é a estratégia de Satanás, cara. Na hora que a gente tá fraco, na hora que a gente tá, ele vai gritar, ó, pô, olha tudo que você tá passando. Tu é filho de Deus, tá passando isso. Você vai atacar na É, identidade. Pô, tu já tá cansado. é Olha, assim olha mesmo, quanto tempo tu entendeu? tá caminhando. Deus não te deu nem previsão, nem garantiu nada que tu vai ter uma mulher. Só que aí É, é a questão, pô. Só que é a questão, cara, pô, a gente às vezes idolatra essa questão. A gente idolatra. e aí tu começa a analisar hoje o, os relacionamentos, essa questão de profano feminino, não sei o quê. Tu vê que o ambiente joga contra a gente, entendeu? Claro, Então tudo claro. isso vai meio que te desanimando. Sim. Cara, mas a gente precisa destronar o altar que a gente fez para casamento e para relacionamento da nossa vida. E, Pelo menos eu tô falando por mim, mas eu acho que essa geração também. e A para gente precisa. sexo também. Segue, o casamento inclui tudo isso, mas o relacionamento em si, sabe? A gente precisa destronar e tirar, porque virou um ídolo. Com certeza Deus não se agrada, Deus não gosta de idolatria, não divide a glória dele com ninguém. E como diz em Colossenses 3, diz, ó, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, Uhum. onde Cristo está sentado. Então, não vivam mais pensando somente nas coisas aqui, tem algo além daqui. Então, quando a gente fica só aqui, nosso maior objetivo é casar, a gente diz que só o que importa é o que está nessa vida, não o que vem depois, ou que tem algo, o mundo espiritual, né? Aham, a gente vai esquecendo, foca só nas coisas da terra, só pensa em casar, galar. Só que a vida também não é, né? Ninguém é bicho que só vive galando, entendeu? É, Casamento também tem outros problemas. é. Mas falar Mas, essa mensagem que eu tô falando aqui, falar isso que eu tô falando aqui não dá, tipo assim, não dá nem audiência, mano. Falar isso, não, tipo assim, esvazia escutos. Não tô falando da não, nossa mas igreja, mas de qualquer lugar. é igual o vídeo que eu fiz ontem, que também foi até um pouco desabafo. Foi um vídeo que não performou muito bem, porque infelizmente são verdades duras que ninguém quer ouvir. A gente mesmo, às vezes, não quer ouvir. Sim. Entendeu? Não é fácil a gente estar ligando a câmera aqui, se expondo, falando de um assunto que é uma parada que a gente não queria estar passando, porque o cara que tá casado, ele falar disso, o cara fala rindo e tirando onda com a cara dos outros, entendeu? Mas a gente que tá vivendo essa porcaria todo dia é muito ruim, mano. Mas a quantidade de adultério que tem também, cara. Os caras estão vivendo isso. Uhum. Os caras estão vivendo. Tipo, não condenando também, mas, pô, os caras estão vivendo. Tipo, estão totalmente errados, mas assim, cara, pode ser que o cara errou uma vez e fala, cara, pô, não posso fazer isso, tem que me controlar, eu tenho que não posso ser imoral, não posso fazer isso. E é uma luta. Não, mas mano, realmente é muito difícil, muito, muito, muito. Tanto pro casado quanto pro solteiro. Então vamos falar um pouco sobre as dicas que tem Vamos. nos ajudado a ajudar os outros também. Vamos. Fala aí. A primeira dica é entender
sobre o propósito, tanto individual da pessoa quanto o da família. O que você tem para falar sobre isso? Cara, eu entendo que o propósito é o seguinte, você cumprir algo que Deus te chamou, algo que te indigna, que você carrega no coração para mudar algo aqui na Terra, entendeu? Uma missão que você tem. E isso é uma coisa que você gosta e que as pessoas podem reconhecer em você, pessoas que você confia que são autoridade, e é uma coisa que você vai transformar a vida de pessoas. O propósito é aquilo que vai preencher mais a gente aqui na Terra, mais do que sexo, mais do que droga, mais do que essas coisas carnais. Porque o propósito está alinhado com Deus. Então, na Terra, quando a gente vive o propósito, vê pessoas que estão vivendo plena, é que elas estão vivendo o propósito delas. E a imoralidade sexual, ela afasta muito a gente do propósito. Ela leva a gente para longe. Esse é o maior prejuízo. Cara, você errou, Deus te perdoa. Pode ter as consequências, que a gente já falou aqui, mas o problema maior acho que é afastar a gente do propósito. Então, a gente se manter puro nessa área, a gente vai conseguir viver aquilo que Deus tem pra gente. Deus planejou, né? Em Jeremias diz que Deus falou para Jeremias, ó, antes de te formar no ventre eu te conheci. Então, Deus, ele planeja, ele tem um plano. Ele não vai obrigar ninguém a viver, mas o plano dele é melhor que o nosso. Então, pô, eu quero viver. Eu acredito que muita gente quer viver. Então, para a gente viver, a gente vai precisar andar numa certa conduta. Uhum. Isso que você falou é interessante. Para a gente ver o propósito, a gente tem que recusar a proposta, porque a proposta ela sempre vem parecida com o propósito, mas não o propósito. A gente vê ali o caso de Isaac não é Jacó e Esaú. Esaú trocou a primogenitura, o propósito, por um prato de lentilha. Que a proposta ela sempre vai parecer mais saborosa e menos dolorosa do que o próprio propósito em si, entendeu? Sim, E não só o propósito da pessoa, mas o propósito da família. Quando lá em Gênesis 2,18 Deus vê Adão e fala que não é bom que o homem esteja só. E aí Gênesis 2,20 que ele fala que o homem se unirá à sua mulher, deixará seu pai e mãe, e os dois se tornarão uma só carne. E aí depois ele dá uma ordem para os dois, que é o seguinte, que é para eles serem férteis e multiplicar, encher a terra. E um dos propósitos da família é isso, é representar o céu na terra. Só que hoje a gente vê um ataque muito grande das culturas, não só globalistas, mas muita coisa que a gente vê aí contra a família. Então, acho que também entendendo isso, que é um ataque contra a família, a gente, como cristão, a gente tem que lembrar de formar uma família e que esse também é um propósito que a gente tem, sabe? sim, com certeza. É um propósito de Deus. Deus tem esse plano, né? Para quem deseja, com certeza Deus tem esse plano. Só que as nossas decisões podem afastar. É interessante tu falar de Jacó e Esaú, porque Esaú, a gente sabe que a gente milita corpo e espírito, né? E Esaú, ele trocou ali na hora da fome, na hora que a carne falou alta, não foi imoralidade, mas a carne falou alta, ele estava com fome, e ele falou, pô, para que me serve a minha primogenitura? Ele trocou por um prato de lentilha. A primogenitura era uma das maiores bênçãos que tinha naquela época, o povo hebreu. O primeiro filho era muito abençoado, ele trocou algo espiritual, algo forte por um momento. Então bate muito com o que a gente está falando aqui. Tem tanta gente trocando o propósito por um momento, por uma noite, né? Por uma noite de prazer, por uma noite, um momento ali passageiro. Trocando a festa pelo pedaço de bolo. É isso. E, pois aí, Quantas tu vezes a gente falou, vê, né, tipo assim, pessoas, a gente vê muito forte, às vezes, com pastores, perdeu o ministério, perdeu a coisa, mas todas as áreas, cara, é porque às vezes a gente não, nem tem noção, mas às vezes a pessoa perde uma grande empresa, algo que ela tinha por causa da imoralidade. mas pô, se afunda totalmente. Davi perdeu o reino, Deus deu de volta, deu, porque tinha uma promessa sobre a vida dele. Mas se não é essa promessa que Deus faz que de Davi ele estabeleceria o trono dele perpétuo, Davi não ia. Hoje a gente poderia dizer não Jesus filho de Davi, mas Jesus filho de qualquer outra pessoa. Entendeu? Porque Deus só restabeleceu o reino dele por isso. Senão nunca mais iria sentar naquele trono. É, há algumas decisões que mudam, entendeu? Mas aí quando Deus dá uma palavra, igual a gente falou de Esaú, poderia ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú, mas as Uhum. decisões mudaram.
Mas E entendeu? existia uma promessa sobre a vida de Jacó. E Então, aí, isso aí que tu falou de que me vale a minha primogenitura, é às vezes o que a gente faz, entendeu? Com essas setas que o inimigo planta no nosso coração. Ah, tu não vai arrumar ninguém. Ah, tá difícil, entendeu? Não, a gente não nega a realidade. Mas se a gente pegar essa realidade e colocar na nossa vida, não vai fazer. Quer dizer, vai atrapalhar a gente vai acabar pecando. É igual. Não vou falar muito por alto, falar por alto aqui na internet, mas igual aquela parada que eu tava te falando outro dia e tal, de seguir aquele caminho, aquilo ali, mano, ia, tipo assim, não era errado, mas ia contra tudo o que Deus já tinha me falado, entendeu? E aí, outro dia eu lembrei de uma palavra que Deus falou no meu coração. Falou no meu coração, não, né? Usou uma pessoa para me falar isso lá, não foi até no camp que eu fui. E só hoje que essa palavra faz sentido, entendeu? Porque eu tinha aí, insistido naquilo que Deus me prometeu. Eu falei, ah, mano, isso aí, né? E além de ser meu maior sonho, era algo que Deus tinha prometido. E aí, outro dia eu lembrei da palavra que essa pessoa liberou. Falou que tal, não era para existir de determinadas coisas. E a gente vê como é que fala? Trocar o propósito para viver por aí. é isso. Essa frase que Jacó fala, pô, de que vale minha primogenitura, é isso que às vezes a gente pensa num momento antes de fazer besteira, a gente pode passar, pô, de que vale eu me manter puro, de que vale eu me guardar, de que vale eu Aí, servir a Deus, não, de que vale eu obedecer a Deus. E é justamente, tipo, Satanás vai tentar botar isso na nossa mente. e aí tu Cara, faz a comparação, às vezes, de olhar pro coleguinha do lado e falar, pô, fulano tá comendo todo mundo, tá tranquilo. Ô, pô, Bertano tá fazendo isso e isso. É, mas olha, fulano, não sei o que. A pior coisa também é isso, a gente olhar pros outros, esquece. sim, sim. É, cara, mas é até o que Paulo fala para Timóteo. Tu vai ver muita gente fazendo besteira, mas você é diferente, Uhum. né? Acho que às vezes dá vontade também de fazer besteira, Claro, a entendeu? gente é ser humano. Uhum. Vamos falar do próximo ponto? Mas o diabo sempre vai ficar gritando, cara, e tentando mudar a nossa identidade. Tipo, a Bíblia diz, ele anda ao derredor, querendo quem possa tragar. Tu parava pra pensar, pô, Golias ficava gritando, tipo, indo no emocional do povo de Israel, dos guerreiros. Cara, não tem homem aí em Israel, não? O que vocês vão fazer? Não tem homem aí pra me enfrentar, não? Só tem banana aí, não tem ninguém? Então, às vezes Satanás fala isso com a gente. Mas é, Vai, puxa o outro tópico aí. rede de apoio, cercar de amigos que passam por isso e conversar com eles sobre, entendeu? Isso aí. É igual até a frase que eu citei ontem no vídeo, mas não, acho que não cabe citar aqui, mas é isso, sabe? Ter amigos, igual a gente tem nossos amigos, a gente zoa, brinca tal, chama um ou outro de falar que tá com o espírito de Salomão, mas para descontrair também. Mas até um agradecimento público aqui a vocês, que acho que se pô, não fosse vocês aí do meu lado, filho, esquece. Não adianta. Verdade, cara. Se não fosse os amigos, pô, você, Marcão, com certeza. Pô, Matheus já ajudou muito e tal, Júnior. Porque às vezes tu olha pro lado e tu vê uma pessoa, tu se inspira e fala, cara, a pessoa também tá sendo fiel, ela constrange às vezes, o amigo te constrange. E às vezes te ajuda. Às vezes tu vê que ele tá mais fraco, tu tenta levantar ele, mas às vezes tu tá fraco e tu vê ele sendo fiel, aquilo te constrange. A pior coisa é tu achar que tu tá lutando sozinho. Quando Elias estava depressivo, ele fala com Deus, Deus, ninguém mais te adora aqui em Israel. Queimaram os altares, só tem eu aqui, não tem mais ninguém fiel. Deus fala para ele, Elias, fica tranquilo, eu preservei ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda existe pessoa boa, tu tá olhando só para tu. Ainda tem gente que ainda tá seguindo, que ainda é fiel, que ainda tá tentando se manter. E a gente tá falando assim, mas se a pessoa também der um deslize, a gente tá ali também para ajudar e para lembrar a pessoa que aquela não é a identidade dela. Pô, e é assim, eu lembro que
Ai, pô, é ruim quando a gente fala de quantidade, parece que o cara não muda. Mas as duas últimas vezes que eu caí e tal, que eu lembro que eu falei contigo, com o Matheus, né, pô, o cara vai contando bicho, cara. Pô, pega quem olha assim e acha, pô, o cara é pilantra. Mas, não, a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. E é bom, dava até eu e o Marcão falando que a gente fala, pô, mas a gente se inspira muito em reverendo. Porque, pô, tu vê que, tipo assim, mano, o cara é posicionado, tu pode ver. Sempre que a gente às vezes fala alguma coisa a mais, ele vai e importa nós sozinho. Sempre que a gente pensa em pular pro outro lado, volta. Entendeu? E é bom, mano. Verdade. Pera aí rapidinho, mano. Vou ter que fazer um negócio aqui, já volto. Consegue falar aí? Assim, e aí, peraí, falando desse ponto da rede de apoio, realmente é isso, sabe? Quando você tem esses amigos para te ajudar no seu dia a dia, fica, pô, muito mais fácil. Porque, cara, não é uma batalha fácil, entendeu? É todo dia. Eu vou dar um exemplo aqui, pô. Hoje mesmo eu vi uma parada que eu vou até falar ali na frente, tal, no decorrer desse episódio. Eu falei, caraca, mano, podia ser eu e tal. E, pô, mano, todo dia dá vontade. A palavra fala que Jesus fala que basta cada dia o seu mal. E todo dia a gente vive contra esse mal, lutando contra essa vontade incessante. Mano, não é fácil, entendeu? Pô, todo dia, mano. Se eu falar pra você, tem dia que é mais tranquilo, mas se eu falar, pô, hoje eu não pensei, óbvio que eu pensei, entendeu? A gente acorda pensando nisso, dorme pensando nisso. E às vezes não é nem por mal, não é seta que o inimigo lança, entendeu? É uma batalha muito grande, porque vou abrir uma parada aqui que. Aí, Fala. eu tava falando aqui sobre rede de apoio e sobre as setas que o inimigo lança. E aí eu ia falar uma parada que é o seguinte, que hoje é mais fácil, embora alguns brasileiros médios não vão concordar, mas cada um sabe do seu desenrolado. Mas hoje é mais fácil de conseguir fazer sexo com 5, 6 mulheres, uma por dia, do que arrumar uma mulher para casar. Então, entra na questão que a gente estava falando no início sobre a imoralidade, sobre a promiscuidade do mundo, Uhum. né? Do Brasil. Então, realmente, é porque é mais fácil tu achar uma pessoa para fazer sexo do que para casar, uma pessoa séria. É muito complicado. Mas E aí essa questão, aí que como a gente estava falando, né, tu terminou de falar da rede de apoio, né? A questão é um amigo ajuda muito o outro, assim como o ferro afia um ferro, um amigo afia o outro, né? mas é assim mesmo, porque, pô, como é, a gente às vezes sempre conta pro outro, pô, mano, tal pessoa mexeu comigo, tal coisa mexeu e tal, e sempre um vai e puxa o outro, entendeu? Eu tinha uns amigos que eram o contrário, pô, mano, fulano mexeu comigo, os caras, pô, vai, derruba, entendeu? Aí não adianta. Aí te lasca, né? Te joga pro buraco. Tem um amigo que sempre fala, não, mano, mas tu é ser humano e tal, não sei o que é normal, aí ele já fala, desses pastores safados e não sei o que, aí ele já dá o exemplo dele, eu não ligo, e não sei o que e tal. Mas Então, mano, tu não tá servindo a pastor, né? é isso que eu O penso. compromisso é com Deus. Pô, que depois quem dá conta é a gente. É isso, cara. Eu acho que o pior é o que a gente tava falando. Tu não viver aquilo que Deus tem pra tu, cara. É difícil, é difícil. Então, Deus falou pra Jeremias, tinha um plano pra ele. Pô, Jeremias, imagina se ele abandona o chamado profético e ele vai pra doideira e tal. E aí, cara, o cara não ia ter o nome dele marcado na história, não ia ser um dos grandes profetas aí. Não ia estar Uhum. no céu hoje, tranquilo. Então, Ele acho que foi melhor. pô, perdeu pra ganhar, pô. É. Outra coisa que pode ajudar a gente, quer falar mais um ponto aí?
tem esse do entender seu limite e andar longe dele. É isso aí, não brincar com a borda da piscina. Tava É assim vendo. que tá. Hã? Não, pode falar. Não, tava vendo um pastor falando que tava vendo o filho dele e tal, e o filho dele brincando no espaço, passando do lado da piscina, correndo, correndo, e falando, tu vai cair, sai daí. A mãe dele falava. Aí o pai falou, ó, tu vai cair. Ele já foi começando a ficar estressado. Ele, não vou cair não, vou cair não. Daqui a pouco ele caiu na piscina. Aí ele ficou fazendo essa analogia com a gente, brincando com o pecado. Cara, é exatamente assim. A gente, eu tô de boa aqui, ó, eu passo aqui tranquilo. Eu mando essa mensagem. Eu posso ir nesse encontro. Eu posso ficar dentro do carro. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso mandar mensagem, posso mandar uma foto, posso abrir uma foto. Quando vê, já foi. Olha, quando vê, derruba o cara, entendeu? Aí tu me derruba. Pô, eu acho que tem, graças a Deus, um dia que eu tenho conseguido andar longe do meu limite, sem conversar. Outro dia que eu até puxei uma conversa, aí eu desanimei e falei, mano, pô, mó preguiça, já sei no que isso aqui vai dar e deixar isso quieto. Mas também foi um dia que, graças a Deus, eu tava mais tranquilo. Tipo assim, é um dia que tinha oportunidade, mas eu não tinha tanta a vontade em si de fazer, entendeu? Mas a vontade que tem igual hoje eu até silenciei, que é o que eu queria que a gente falasse depois, que acho que dá para englobar, que é evitar gatilho. Hoje, pô, silenciei até a nota de uma menina ali no Instagram, entendeu? Que ela, pô, botava umas paradas complicadas, dava vontade ali de responder e tal. Você não derruba o cara, mano. É, tem que ser. Eu tô até pra silenciar também o pessoal, deixar de seguir. Até te mandei aí umas coisas que acontecem, porque é complicado, cara. Então você fica brincando ali com o limite e uma hora dá ruim. Tem jeito. Pô, esses negócios de ficar desenrolando pra cá, conversando pra lá, entendeu? Às vezes um dia que o cara tá mais pé da vida, ou tá mais alegre quando via. E isso vicia nosso cérebro, né? Vicia é porque, mano, é maneiro, entendeu? Pô, tu tá ali Sim. conversando com uma mulher aqui, com outra ali, não sei o que, recebe uma foto e tal, 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 e pô, e tem aí, mano, mulher é a fraqueza do cara, entendeu? É o calcanhar Pra quem gosta, de Aquiles. Não é foi à toa aquele também que Sansão passou pelo que passou. pô. Teve a A situação com fraqueza dele. também que teve o ministério derrubado, que se envolveu com um monte de mulher que não era pra se envolver, só não tem só. A outra esposa dele antes da Lila também dá uma treta danada, depois até aconselho a galera ali, juízes lá, Ué, que esse até eu uma não história subi, não. cômica. Ele se envolve com a outra mulher lá, aí ele queria matar os caras. Eu não lembro se ele faz os caras matar a mulher ou fazer alguma coisa contra a mulher. Aí acho que ele bota fogo nos caras, né? Cara, eu não lembro exatamente a história, porque eu li a última vez ano passado. Mas a história é muito engraçada. Tipo assim, chega a ser cômico. Ele arrumou uma treta, depois que ele é lá juiz. Ele arrumou uma treta danada lá com os filisteus e a outra mulher que ele tinha. É, doideira, cara. É pra tu ver Isso é, que era a isso fraqueza é... realmente do cara. E aí, pô, gatilho, vou te dar um exemplo, vou te dar uma parada aqui que deu um gatilho. Pô, eu vi um amigo meu que postou, até brinquei com ele, mandei uma mensagem pra ele zoando, postou ele, a menina postou uma foto com ele, não sei o que e tal. Até não é nem bom descrever a foto. Mas, pô, aquilo ali me deu um gatilho. Eu falei, pô, mano, podia estar com essas oportunidades aqui agora, pô, ia estar tranquilinho. Entendeu? É coisa que despierta. Tipo assim, nem imaginei que ele ia postar isso. Mas já é uma parada agora que eu vou ficar ligado. Já vou silenciar o história do cara, que já começou assim, é daí pra pior. Com certeza, senão dá ruim, mano. É, Não dá. outra solução aqui, pode falar? Pode. Como vencer, eu botei canalizar a energia sexual. Isso aí é um conselho que eu acho que um dos primeiros que falou, se não foi o primeiro, foi Napoleão Hill, que a energia, né, do sexo, a energia que as pessoas gastam, porque elas sentem, né, prazer, elas sentem desejo, elas gastam energia com promiscuidade, se elas canalizarem essa energia e produzirem algo útil, porque a energia do sexo é energia criadora, então tem muita força. Então, se você conseguir pegar isso e canalizar para praticar um esporte, para
aprender algo valioso, uma nova língua, estudar, trabalhar, principalmente trabalhar, produzir e gerar riqueza. Você consegue evoluir muito. Então, essa força que a pessoa tem, essa energia sexual, se você canalizar, você vai colher frutos dela. Então, em vez das pessoas apenas usarem a energia sexual para fazer realmente o sexo, não, ela pode usar para poder produzir algo útil. Ela vai usar no casamento, no sexo com a esposa, mas nos outros dias que talvez ela não vai fazer sexo com a esposa, ela pode usar essa energia para produzir. Isso aí a gente aprende a canalizar, botar o esforço. Por isso que também você se masturbar é prejudicial, porque você tira energia vital. O que acontece depois que a pessoa se masturba? Fica meio depressiva, fica para baixo, perde energia, perde força, fica cansada. Se ela não tivesse feito aquilo, ela ia estar muito mais disposta e ela ia produzir mais. Mas a pessoa perde energia, perde força, perde confiança. E fora o esforço, eu acho que eu já vi um estudo, alguma coisa sobre isso, que é um esforço mental que você faz na nada que cansa sua mente, porque para você projetar uma situação que não é real, você tem que tirar energia, entendeu? Muito grande, é um desgaste que te cansa, te desanima de fazer qualquer coisa. Eu lembro, pô, isso acontecia muito comigo na época da guarda e tal. Chegava estressado, pum, aí acabava perdendo aí e tal. Mano, eu lembro que aí, pô, no outro dia da folga eu não aproveitava. Cansado, dobrado, entendeu? Por causa disso, de ficar jogando energia fora. E é o que tu falou, a gente tem que canalizar. E aí foi aí que eu comecei a correr, eu comecei a fazer outras coisas. É o que tu falou, a prática de esporte ajuda a começar algo novo, a empreender, entendeu? Pô, vou dar um exemplo. Ontem eu não. Foi ontem que ontem eu tava machucado, não podia treinar. Aí tava com a energia um pouco mais pra cima. Por isso que eu peguei e falei, mano, vou gravar dois vídeos, um que foi sobre vencer tentação, que era uma coisa que eu tava passando, e um outro que eu resolvi dar uma aulazinha de branding, que foi pra poder liberar aquela energia, entendeu? É isso. Quando você guarda e você canaliza para o lugar certo, você vai conseguir produzir, vai conseguir melhorar. Se a pessoa também ficar viciada na masturbação, isso a gente inclui na moralidade sexual também. Masturbação como é que é outro? Pornografia, tá acabando com a geração também. Eu acho que hoje tá mais difícil para os homens, às vezes, resistir à pornografia do que às tentações das mulheres, cara. É, porque querendo ou não, é um acesso mais fácil, entendeu? Tá Sim, na palma da tua mão, a mulher não runde tudo. Ou tu já tem que desenrolar se não tiver nada agulhado, tem uns caras aí que tem que recorrer ao GPzismo. gastar Então, dinheiro. o cara que tá ali com o celular na mão, para ele é mais fácil, entendeu? Porque Sim, com o celular na mão, ele controla o que ele quer ver e ele controla o que ele faz. verdade. Então entra esse outro agravante aí. Óbvio, né? Acho que nada substitui o contato físico e Sim. tal, mas é outra parada também que o cara todo dia também. Com o tempo, né, que fica mais fácil, mas sei lá. Só que eu não sei como não é que fica mais fácil, sabe? Mas vai ficando mais tranquilo. Sim. O cara vai se conhecendo também, vai amadurecendo, né? É. Óbvio, a palavra fala, aquele que tá de pé, cuide para que não caia, entendeu? Sim. Mas aí que entra muito também o autoconhecimento. Eu lembro que para eu parar foi um processo que eu comecei a perceber que eu ficava triste. Tipo, que era um gatilho que eu tinha de, na verdade, meio que estar sozinho e eu queria suprir Essa isso. carência. Aí eu comecei, pô, mano, parar pra. Óbvio, não veio do dia pra noite, foi começando a refletir sobre a vida e tal. Pô, caraca, mano, pô, faz sentido, entendeu? Eu vi que era a carência emocional, entendeu? E aí que às vezes a gente tenta suprir no sexo normal, só que como a gente lá no fundo sabe que o que a gente está fazendo é errado, também não supre. Então é trocar seis por meia dúzia. É,
Não adianta, não adianta. O homem tá sempre querendo buscar esse vazio que só é preenchido por Deus. Por Deus e também não só por isso, mas é aquilo, pelo propósito, ele realmente tem uma esposa, tem uma família, porque eu acho que a pior coisa é tu ter uma relação, tu tá numa relação ali que tu sabe que tu tá fazendo aquela merda e enquanto tu tá ali, é uma desgraça. Tu sabe, pô, mano, tô errado, pô, tu não consegue Tá assim? de pecado, É, voltou? tu não tem paz, não consegue nem pecar em paz. Pô, acho que isso também que é o mais triste. Isso também que, mano, tem me desanimado. Não, desanimado num bom sentido. Eu penso assim, pô, mano, tal, pô, uma treta, depois eu vou me arrepender, tal, não sei o que, eu vou ficar até meio bolado com a pessoa. E aí, pô, mano, uma desgraça, pô, eu vou lá, mas eu sei que eu até chegar vai ficar aquilo na cabeça, e depois vai ficar dia, entendeu? Tem sido uma arma que eu tô usando também a meu favor. É, é isso aí. É complicado, meu amigo. É O difícil. cara fica com esses conflitos, né? Bom, mano, é muito conflito. É, outra coisa que ajuda a resistir, disciplinas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra. Uhum. Cara, se a gente alimentar mais o espírito, a gente tende a conseguir resistir mais. Existe um conflito de natureza, né? O corpo milita com o espírito, a Bíblia diz isso. Então há um conflito de natureza. Então, às vezes a gente fica assim, cara, parece que eu tô ficando maluco. Tem uma luta realmente. O nosso corpo tá querendo fazer uma coisa, mas a gente sabe no nosso espírito que aquilo é errado. Então muitas vezes a gente, o cristão é chamado de maluco, muitas vezes a gente pensa que tá maluco, muitas vezes a gente acha que as nossas atitudes são atitudes de gente maluca. Mas realmente, por quê? É o conflito da natureza. Conflito da natureza humana, desde que o homem pecou. Então fica o corpo contra o espírito. Então, qual você alimentar mais é o que vai se destacar. Você só consumir coisas terrenas, você vai ficar carnudo. Você consumir mais as disciplinas espirituais, você vai ficar forte, vai fortalecer teu espírito. Então, nessa guerra, o espírito tende a prevalecer Mas se você se alimentar com as disciplinas espirituais. falou isso, eu lembrei que, tipo assim, eu já sempre gostei de ler a palavra, mas eu tenho orado mais, tenho orado de 2 a 3 vezes por dia, além de orar 5 horas quando eu acordo. Hoje que eu não orei de tarde, porque tive que trabalhar, sair para trabalhar para resolver umas paradas e voltei e trabalhei mais um cara. Mas também tá me ajudando, entendeu? Esse negócio de orar mais. Eu acho que eu Sim, parei com certeza ajuda muito, né? pra refletir e tal. Acho que o cara fica. Mano, outra coisa também que até um testemunho que eu queria dar aqui às vezes, pô, de segurar um cara no negócio de música circular. Tem hora que eu não quero nem escutar louvor, não, mas eu boto um louvor antigo. É um louvor que eu acho que ninguém conhece. Que eu gostava de escutar quando eu era criança. Pô, tem me ajudado também, entendeu? Às vezes dentro de casa aqui eu boto, tal, não sei o quê. Tô trabalhando aqui no computador, tô escutando, pô, tá. Tem umas coisinhas que eu tô fazendo que tá fazendo a diferença, parando pra refletir. É, porque a gente vai ouvir as músicas só falam sobre sexo, sobre traição, pegação, não sei o quê, e aí é complicado. Tu entra na música, eu sou o rei da mulher, não sei o quê. É, Aí eu sou do ego, pô, tinha uma música que era assim, se me ligar avisando que vai demorar, saiba que outras querem seu lugar. E aquilo já entra, entra na mente do cara, não sei o que, tal, 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 o cara fica com aquilo e é só depravação, só perversão na mente. é o que tu falou no vídeo. Geralmente quando o cara peca, o cara tá achando que é o brabo, né? Que é o cara. E as músicas lá aumentam a autoestima do cara assim. Mas pô, aumenta o ego, e tu falou a parada de consumir, pô, vou resumir aqui tal para não prolongar, mas eu lembro que a última vez, da forma que aconteceu, pô, a gente tava comendo uma parada e chegou uma menina e eu falei, pô, mano, eu tenho que ficar com aquela menina ali. Aí já, eu tinha visto uns 2 filmes na semana passada. Hit, aquele Hit, O Conselheiro Amoroso, e um outro filme de que o cara se separa e ele começa a pegar geral na noite.
Ai, mano, fiquei com aquilo ali na cabeça, tal, não sei o que. Mano, quando eu vi, eu tava repetindo a mesma situação que eu vi nos filmes. Por quê? Então, Porque né, tem que com essa porcaria. exatamente, cara. O cara fica. Tá? Eu e um amigo que viu esse filme também. Que eu fui ver o filme, na verdade, pra analisar. Só que aí, mano, tu começa a ver o filme e tal, tu entra na coisa ali. E aí, quando viu, tava eu e esse amigo que tava, ele tava vendo a casa dele, eu tava vendo a minha. Mano, só repetiu o que já tava na mente, é o padrão de Sim. comportamento. A fé vem pelo ouvir, né? Então, Não, a fé boa vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé ruim vem por a gente ouvir isso tudo que tem aí. é, mas é, pô, a palavra de Jesus fala, se seus olhos forem maus, todo o corpo será mau. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Quando a gente fica colocando essas coisas aí na nossa mente, tal, vendo isso, só atrapalha. Mas quando a gente vai vendo também mais as coisas de Deus, entendeu? A única coisa que eu não tô querendo ver é muito esse negócio, 5 passos para você que é cristão, aqueles vídeos de eu escolhi esperar, aquelas pregação para solteiro, esses coach maluco que tem aí, para não, também não ficar dando gatilho. Também, pô, tá me ajudando também a não consumir essas porcarias. Não, quer dizer, não é porcaria, mas, enfim, tá ajudando também o cara. A gente tem que tomar cuidado para não idolatrar isso, mano. Não, Nossa não. geração, a nossa geração tem que tomar cuidado para não idolatrar isso. A pergunta que a gente tem que se fazer sempre é se Deus não fizer nada do que eu estou querendo, se Deus não cumprir as promessas, se Deus não fizer nada, vou continuar adorando, vou continuar querendo. Pra gente saber se a gente quer mesmo, entendeu? Uhum. A gente quer Cristo mesmo. A gente quer, pra gente querer, a gente tem que abandonar essas coisas. Aí entrou uma lenda aí, lendário. Lendário Quem pra mim não online. aparece? Marcão. Reverendo Marcão. É. E aí, profeta? Marcão, Boa a gente noite, vai ter profeta. que vir pro podcast qualquer dia. No É. próximo. Vamos chamar ele para a gente falar um episódio sobre algum profeta. A gente pegar a vida do profeta ali, pegar a história, o contexto, falar. Jeremias era uma boa. Então, vamos chamar Aceita profeta, Marcão. terra. Responde Direta, aí. Mas aí, conforme eu diretamente. estava te falando, a gente está idolatrando, nossa geração está idolatrando muito a questão do relacionamento. E às vezes isso aí que está impedindo a gente de romper nessa área também. Mas Então é a gente tem que estar atento na questão de, pô, se eu posso abrir mão das promessas de Deus, eu vou continuar querendo Deus, vou continuar querendo, seguindo Jesus, vou continuar querendo Jesus. Então, isso aí ninguém fala isso, mas essa é a verdade. são perguntas eclesiásticas fortes demais. São. É porque reverendo tá online e eu tô, tô puxando pra esse lado, pra ficar Na bem. tem que manter a postura, senão o reverendo exorta. Disciplina É isso aí. uma semana. Era bom trazer reverendo para falar desse tema. E reverendo tem quase um som do celibato, né, não, reverendo? É, reverendo, ele tem chamado para eunuco, então ele vai Tem. poder falar com propriedade. Reverendo tem propriedade para tratar do assunto. Ele vai ser mandado para missões, então ele tem. Esse é aqueles fizeram eunucos por causa do reino. Nosso reverendo. Chamar ele para falar sobre esse tema aí. Vai ser maneiro. Acho que outro dia também a gente podia também chamar pô, é mais delicado, às vezes é um pouco até tabu, mas seria legal trazer uma mulher para trazer a visão que as mulheres têm, entendeu? Porque a gente traz muito a visão do homem. Com certeza. Vamos falar com a Tainara. Ela, eu já estava até conversando com ela, depois tem até que ver o que ela falou ali, que para marcar dela vir no podcast, acho que seria legal falar sobre esse tema. Marcão falou aqui, eu vou falar sobre Ezequiel, o profeta do ajuntamento. Os profetas do ajuntamento. Pô, pra mim não atualiza os comentários. Ué. Mas eles chegaram agora no final do podcast. Depois eles assistem ao vivo.
Então, bom, É isso? Faz um resumo aí do que foi, como vencer a imoralidade sexual. fazer um resumozinho aqui e também deixar depois o versículo que eu queria falar. Então, acho que o primeiro ponto é a pessoa entender que ela não está sozinha nessa, que não só ela, mas muitas pessoas passam sobre isso. Segundo, entender qual o propósito da pessoa, tanto o propósito individual quanto o propósito geral, e lembrar também daquilo que Cristo falou aí, de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é um dos nossos maiores propósitos. Terceiro ponto, entender qual é o limite, andar longe do limite, não andar aqui. Se o limite é aqui, tu tem que andar aqui. Se tu andar aqui, tu vai cair. É, evitar gatilhos, canalizar energia sexual, praticar esportes, empreender, trabalhar mais, ler, se desenvolver, arrumar um lote, capinar, fazer qualquer coisa. E orar, o que tu falou, disciplinas espirituais. Meditar na palavra, orar e jejuar. E de consideração final, eu queria deixar um versículo aqui, Mateus 28:20, que Jesus fala. Ele está ensinando um conceito para eles, mas a parte final do versículo, que é a parte B, ele fala o seguinte: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Algumas versões vão dizer: certamente eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente tem que entender que todo dia, que como Jesus já tinha falado, que basta cada dia o seu mal, ele está com a gente todo santo dia, até, não é até a gente morrer, até a consumação dos séculos, até o fim dessa era. Então, se todo dia a gente reconhecer, foi até um ponto que acho que a gente falou pouco, mas se eu sou falho, eu sou pecador, só que eu não quero cair e eu sei que isso não é mais forte que eu, que o Senhor pode repreender, a gente reconhecer Ele nos nossos caminhos. A palavra fala que se a gente reconhecer Deus nos nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Eu acho que assim vai ficando mais tranquilo. Verdade, verdade. Isso aí. Pô, de consideração final, que eu ia falar é o que meio que a gente já falou no começo, mas é a questão de que eu acho que essa geração olha para a imoralidade sexual e fala, ah, não, isso aqui não vamos falar não, porque isso aqui é realmente difícil, isso aqui realmente não tem como resistir, mas é o que a gente falou, essa coisa de quem não tem como resistir, que é impossível, isso é antibíblico, porque a gente falou que Deus não permite que a gente seja tentado com algo maior do que aquilo que a gente vai suportar, ele dá também o escape, então sempre tem o escape, é a nossa decisão dizer sim ou não para o pecado, é a nossa decisão a gente se preservar. Então, eu já vi uma situação em igreja que uma mulher tinha sido traída e ela foi falar com o pastor. Ela foi traída pelo marido, eles estão juntos, graças a Deus, ela perdoou. Mas ela foi falar com o pastor e reclamar. E aí o pastor deu a seguinte resposta para ela: ah, pô, eu sei, mas eu entendo, essa área também é difícil para mim, essa área é complicada. E foi esse conselho que ele deu. Ali, na minha visão, ele estava tipo falando assim: inclusive, se você quiser se vingar, você pode ter essa oportunidade aqui agora. Na minha visão, foi isso. E Na aí, minha também. então, é para você ver o tempo que a gente vive. Então, as pessoas acham, aí ele falou, não, esse ponto fraco eu também tenho. E aí as pessoas usam isso como normal. Tá vendo? Mas Que é ruim, rapaz. o cara é muito, o cara é da lá em pingo d'água. Então, é, Malandro. foi essa a De- de- resposta dele. E Depois me fala aí, quem é pra eu não deixar minha mulher nunca piar. não, então, graças a Deus, esse casal saiu dessa igreja, até acho que devido a essa atitude também. E aí, eles estão bem, graças a Deus. É um pessoal que eu conheço. E aí é uma situação complicada, porque as pessoas elas estão relevando isso, entendeu? E elas acham que está tudo bem. E aí eu acho que a gente tem que mudar isso e, principalmente, parar de idolatrar relacionamento e passar a idolatrar Deus. Como eu já citei aqui em Colossenses, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque vocês morreram e a sua vida está escondida em Cristo. Então não adianta a gente ficar buscando nossa vida em tantas coisas se a gente não buscar em Cristo. Como tu falou, a gente está estragado por pecado. Isso mesmo. Então é isso. Finalizamos mais um episódio. É isso? Você que está assistindo no YouTube, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal.
Comenta aqui o tema para os próximos vídeos. Compartilhe com essa mensagem que às vezes é um pouco dura, mas é necessária. Compartilhe com o seu amigo que precisa ouvir. É isso, um abraço, até a próxima.